sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos aprender sobre artigos. Vocês lembram o que são artigos? Artigos são palavras variáveis em gênero e número e antecedem os substantivos determinandos ou indeterminandos. Então, nós temos duas classificações de artigos: os definidos e indefinidos. Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Então, vamos aprender um pouco mais sobre esta classe gramatical? Peguem o livro de língua portuguesa, este livro aqui, que vocês já conhecem, na página 237, porque nós vamos continuar com este conteúdo. Análise linguística. Artigo. Leia o pensamento de Dalai Lama a seguir. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Dalai Lama. O Dalai Lama é um líder espiritual do budismo tibetano. É reconhecido mundialmente, entre outros motivos, pela sua sabedoria e pela defesa da paz. No quadro dicionário, temos o conceito de budismo e tibetano. Budismo, religião que segue os ensinamentos de Buda, que viveu entre 563 a.C. a 583 a.C. na Ásia. Tibetano, proveniente do Tibete, país da Ásia. A respeito do pensamento de Dalai Lama, vamos responder algumas questões. Você consegue perceber a diferença entre um defeito e o defeito? A segunda questão: em qual desses termos o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer? Questão 3. O que a palavra dezenas significa nesse pensamento? Bem, certamente você percebeu que no termo um defeito, a palavra que antecede o substantivo defeito, tem a função de indeterminar o seu sentido. Assim, entendemos que Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer entre os inúmeros defeitos que temos. Já o defeito, a palavra o, determina o sentido de defeito. Gramaticalmente, as palavras o e são conhecidas como artigos. Os artigos são, portanto, palavras que variam em gênero, seja masculino ou feminino, e número, singular ou plural, e antecedem os substantivos determinando-os ou indeterminando-os. Vamos ler a tirinha. Café. A prova da professora Norma é a prova. É mesmo, Preá. Toda vez só cai gramática. Por isso eu estou decorando toda a gramática. Não vai adiantar nada, Café. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que o Dalai Lama. No primeiro quadrinho, Preá diz que a prova da professora Norma é a prova. Nessa situação, ele quis dizer que a prova elaborada pela professora Norma é sempre muito difícil. Esse sentido é expresso pelo uso do artigo a, que determina a prova da professora. Ou seja,
Eles não estão falando de uma prova qualquer, comum, no sentido indeterminado. Assim, podemos classificar os artigos como definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas. Observe outros exemplos. A prova, uma prova. Quando falamos a prova, estamos nos referindo a uma prova determinada. Já no exemplo, uma prova, estamos nos referindo a qualquer prova, pois o artigo uma tem valor indeterminado. É importante observar que o artigo acompanha o gênero e o número do substantivo. Veja, no exemplo, o convidado, podemos perceber que o artigo o concorda com o substantivo convidado, tanto em gênero quanto em número. E o mesmo acontece no exemplo, umas frutas. O artigo umas concorda em gênero com o substantivo frutas. E a concordância também acontece em número. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre o substantivo e o artigo, entre outras classes de palavras que veremos adiante, é chamada de concordância. Assim, dizemos que o artigo e o substantivo concordam em gênero e número. Quando acontece um nome próprio, o artigo definido indica familiaridade. Esse uso é muito comum em alguns estados, como no Ceará. Observe os exemplos. A Maria chegou cedo. A Gabi gosta de estudar. O João é meu amigo. Entenderam o conteúdo de artigo? Agora, para que vocês pratiquem, vocês devem fazer a atividade das páginas 239 a 243. Façam a atividade, anotem todas as dúvidas e na próxima aula nós corrigiremos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.